Com muita alegria encontramos-nos novamente no estúdio da TV Primer para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sem dúvida nenhuma, todos nós estamos muito felizes por estarmos novamente nesse momento de mensagem com vida, saúde e muito otimismo igualmente na nossa vida. E quanto é importante sempre procurarmos viver com otimismo. E quanta alegria não houve em todo o Brasil nos últimos dias, especialmente na Semana da Pátria, quando esse imenso e maravilhoso Brasil que Deus nos concedeu na sua infinita misericórdia, verdadeiro presente para o povo brasileiro. Então as crianças, adolescentes e jovens, sem dúvida nenhuma, se alegraram muito em poderem fazer os seus desfiles nos seus colégios, nas suas escolas, recitar poesias ou mesmo realizar teatros. E no dia 7, todos que desejaram, puderam ver o desfile também dos militares, e especialmente quem mora aqui na Grande Florianópolis, pôde participar do desfile das Forças Armadas, como acontece todos os anos. E mesmo as pessoas de idade puderam acompanhar pela TV. E verdadeiramente devemos sempre amar a nossa pátria, sermos patriotas, agradecermos a Deus pela pátria maravilhosa que nós temos. Sem dúvida nenhuma, continuemos a rezar, pedindo a proteção também de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que Deus nosso Pai e Nossa Senhora Aparecida continue a abençoar a todos nós brasileiros e que possamos continuar pedindo sempre a Trindade Santa e a Nossa Senhora que continue protegendo e abençoando o nosso Brasil, para que em breve possamos sair desta crise econômica e que esses milhões de brasileiros desempregados possam também, o quanto antes, assumir um trabalho e emprego e não necessitem deixar os familiares e a nossa pátria para se empregarem e encontrar emprego em outros países e, infelizmente, nunca mais retornarem para residir no nosso Brasil. Assim como já milhares e milhares de brasileiros se encontram em tantos países, inclusive sobrinhos meus. Eu tenho uma sobrinha que é enfermeira no Japão, tenho outro sobrinho que tem na China uma escola de inglês, tenho também no Texas, Estados Unidos, outra sobrinha com sua família, já se encontra lá há uns 30 anos. Então foram pessoas que foram saindo e pessoas formadas, pessoas aptas para um bom trabalho, mas como não encontraram um bom trabalho aqui em nossa pátria, acharam por bem se empregar em outros países. Que Deus continue a abençoar a todos nós e também a todos os brasileiros que se encontram em outros países. E os santos de hoje: Sóstenes, Jader, Cândida, Nicolau, Pedro de Compostela, Pulquéria, que foi imperatriz, Sálvio e também Pedro. Hoje também é o Dia Mundial
de prevenção do suicídio. E todos nós sabemos que a vida pertence a Deus. Quanto é importante nós valorizarmos sempre a nossa vida, bem como a vida de todos os nossos semelhantes. Somente Deus é o dono da nossa vida. Por isso, devemos sempre nos amar e procurar nos desenvolver do melhor modo possível no corpo, na mente e no espírito, ou seja, também na nossa vida espiritual. Igualmente, amar nossos semelhantes, sem distinção, reconhecendo que todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, que dá a existência, os dons, as capacidades, a saúde, sem dúvida nenhuma, para todas e cada um de nós. Aliás, Jesus mesmo o afirmou que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus e ao nosso próximo. E ninguém tem o poder de tirar a própria vida ou a vida de seus semelhantes. Infelizmente, como nos últimos anos, em muitos lugares, também aqui na Grande Florianópolis, tantas pessoas se tiram a própria vida ou tiram a vida dos seus semelhantes, e muitas vezes é devido aos vícios, ou às drogas, ou muitas vezes por causa da bebedeira, então brigas, e dali começam então os desentendimentos, e devido às armas, então especialmente ali sai uma briga e às vezes ferimentos e mortes. E entre os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, o 5º mandamento diz categoricamente, não matar. Eu estou falando isso porque hoje também é o dia de prevenção contra o suicídio. Devemos sempre cumprir com o nosso dever, nosso compromisso nos estudos, trabalhos, e viver a vida com alegria e otimismo. E então jamais o desânimo nos invadirá, com pensamentos menos bons e pensamentos negativos que nos poderão levar para um desânimo. Especialmente, então, procuremos lutar e nos esforçar para vivermos sempre na amizade e na graça de Deus. Estamos, prezados telespectadores, no mês de setembro. Passou já a Semana da Nossa Pátria, mas o mês de setembro é dedicado especialmente para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. Então nós temos uma oração aqui, que vamos realizar neste momento, também direcionado para com a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Senhor, Tua Palavra Criadora dá vida a todas as coisas. Pela Tua Palavra criaste o mundo e tudo o que existe no mundo. Por Tua Palavra e com ela nos conduzes à fé e ao amor. Pessoa que lê e que medita e que se esforça para seguir a palavra de Deus, sempre procura aumentar a sua própria fé e o seu amor para com Deus e para com os seus semelhantes. Na palavra de Deus está a semente de transformação de nossa vida. Quem lê a palavra de Deus vai se transformando cada vez mais numa vida mais digna, numa vida melhor. Isso nós encontramos na vida de tantas pessoas. Eu, como padre, na minha experiência, quantas pessoas que andaram pelo caminho errado. Aliás, quantos santos, por exemplo, especialmente Santo Agostinho,
Depois que ele começou a ler a palavra de Deus, quando ele mesmo diz, ele mesmo no seu livro, Confissões, ele diz: eu andava tão desanimado, tão triste, tão chateado da vida, e tão afundado nos vícios, e saí e me coloquei debaixo de uma árvore, a figueira, ele diz até o nome, e chorando então, voltando-me, sentindo-me tão vazio, como que voltando-me para o alto, para o eterno, eu ouvi uma voz que me dizia e repetia: toma e lê, toma e lê. E eu então procurei ler. Abri a Bíblia Sagrada e encontrei a passagem em Romanos, capítulo 13, versículo 13, onde podemos ler esse pequeno trechinho, por exemplo: comportemo-nos honestamente. Ele abriu a Bíblia e encontrou esta passagem: comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, em plena luz, na graça de Deus, quer dizer isso aqui. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nem brigas, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites da carne. Ou seja, deixa de lado a luxúria e procura revestir-se da graça, da luz do alto. E ele mesmo afirma, e depois disso, quando eu me voltei para Cristo Jesus, a tranquilidade, a paz, a serenidade entrou dentro de mim. E o que é que ele exclamou? Inquieto, infeliz, vazio, angustiado, desanimado vivia o meu coração, enquanto não repousava em ti, enquanto eu não te busquei, ó Deus. Por quê? Porque longe de Deus, nenhum coração humano se sente feliz. E aqui então, continuando nesta oração: na tua palavra está a semente de transformação de nossa vida, a transformação interior. E quantos, a semelhança de Santo Agostinho, no decorrer dos séculos, e no dia de hoje e para o futuro, quando nós não mais estivermos neste nosso planeta, mas sim, por certo, feliz na eternidade, quantos continuarão lendo a palavra de Deus, encontrando a paz, a felicidade no íntimo do seu coração. Por isso suplicamos: desperta em nós o zelo pela tua palavra, que amemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pela tua palavra, e anseio de ouvir a tua voz, a alegria de dialogar, de contemplar e assumir um compromisso de amor contigo. Que a Bíblia seja o farol a nos indicar o porto seguro que encontramos em ti. Que teus anjos e arcanjos nos acompanhem pelos mares da vida, para não nos desviarmos da rota que traçaste para a nossa vida. Abençoa a nossa pátria, o nosso povo e o nosso Brasil. Que os governantes, nosso presidente, nosso governador, o prefeito de Florianópolis e os prefeitos dos 5.873 municípios, que todos os prefeitos lutem, trabalhem para o bem de nossa pátria. Então, abençoa a nossa pátria e o nosso povo, que os governantes estejam a serviço do bem comum e zelem pela igualdade de direitos e pela justiça. E os cidadãos brasileiros
se empenhe na construção de um país melhor, de um país mais unido. Ou seja, cada um de nós brasileiro deve procurar colaborar para o bem da nossa pátria, sem dúvida nenhuma. Então isso é muito importante. E nós estamos no mês também de setembro, quando o Papa sempre coloca para nós uma intenção para a qual ele pede que a gente ofereça os sacrifícios, os estudos, as lutas, as enfermidades, os problemas da vida, que a gente ofereça tudo isso ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje, primeira sexta-feira do mês. E por falar em Sagrado Coração de Jesus, no próximo domingo, dia 8, a partir das 8 horas da manhã, aqui na entrada de governador Celso Ramos, haverá grande concentração de todos os membros do apostolado, da oração, da nossa arquidiocese de Florianópolis. Nossa arquidiocese de Florianópolis abrange os municípios lá de Itajaí, de Itapema, Camboriú, Brusque, Nova Trento, Vale de Tijucas, a grande Florianópolis. Então, que todos os membros do apostolado da oração da arquidiocese de Florianópolis são convidados para esta concentração, que tem como coordenador da arquidiocese o reverendo padre Otomar Schwembler, padre jesuíta, que está dando uma assistência maravilhosamente espiritual para todos os membros do apostolado da oração. E no Brasil são mais de 1.900.000 e tantos mil membros do apostolado da oração. E às 4 horas da tarde, o arcebispo estará lá para presidir a Santa Missa. Se Deus quiser, também estarei lá presente. De manhã, às 7h30, estarei celebrando a Santa Missa no Carmelo, nas Irmãs Carmelitas, ali em São José. Depois tenho batizado também na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, para depois dirigir-me também para esta grande concentração. E o Papa, então, como estava dizendo antes, coloca uma intenção, e para este mês ele pede que rezemos. Gostei muito desta intenção, onde o Papa diz, Papa Francisco, rezemos para que quem? Os políticos, os cientistas, os economistas, as pessoas que cuidam da economia, os economistas trabalhem juntos, unidos, pela proteção dos mares e dos oceanos. Olha como o pessoal, não somente brasileiro, mas também de tantos países, ficamos preocupados com esta situação lá da Amazônia e daqueles 9 países que fazem parte da região da Amazônia, com todas essas queimadas. Oxalá essa chuva que caiu abundantemente em muitos estados ultimamente, e também veio ao nosso encontro em Florianópolis, e Deus seja louvado por essa chuva, faltando água também em muitos lares, e que essa chuva tenha caído em abundância também nessas queimadas, porque eu comecei a me lembrar de tantos pássaros, animais, que perderam a vida exatamente nessas enchentes, ou melhor ainda, nesta seca que atingiu e está atingindo, e queira Deus que tenha terminado de atingir a região da Amazônia. Quantos animais que ali perderam a vida. E então é necessário que a gente procure cuidar também dos mares, como diz o Papa nesta sua oração, pedindo que nós rezemos nestas intenções, para que possamos ter sempre um mar maravilhoso, oceanos maravilhosos,
E assim acontecerá se nós preservarmos e não jogarmos lixos ou plásticos nas ruas ou em qualquer lugar, mas saibamos preservar a nossa natureza, seja a água, seja os riachos, seja tudo aquilo que nós podemos colaborar para que tenhamos sempre um Brasil cada vez melhor. Isso dependerá muito, prezados telespectadores, de cada um de nós. Algumas comunicações também. Neste sábado, às 15h, será ordenado diácono o jovem Ricardo Marques, que durante alguns anos estudou, se preparou para esse passo tão importante. Nós sabemos que o diácono permanente são pessoas casadas que estudaram, que podem realizar e administrar todos os sacramentos que o sacerdote administra, menos a celebração da Santa Missa, menos a unção dos enfermos, menos o sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão. Também, durante esta semana, estamos do dia 9 até dia 12, o clero da nossa arquidiocese, uma turma já realizou o seu retiro lá em Brusque, há 2 meses atrás, ou melhor, em julho. E todos os demais, uns 50 sacerdotes diocesanos e um outro religioso que desejar, e podemos e vamos fazer o retiro espiritual aqui no Morro das Pedras, na igreja Nossa Senhora de Fátima. Quanto é importante, então, que cada um de nós também rezemos pelos presbíteros, para que sejam sempre mais dignos, mais santos. Aquilo que, aliás, nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, onde nós lemos o seguinte: mas o justo faça a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Aqueles que vivem na amizade, na graça de Deus, você moça, você criança, você adolescente ou jovem, ou você pessoa adulta, se você já vive na santidade, mas assim como a nossa mente, nossa inteligência sempre pode aumentar nos seus conhecimentos, assim como entre os esposos, também eles poderão sempre se doar mais, se amar mais um ao outro, assim também cada um de nós pode santificar-se cada vez mais. E sem dúvida nenhuma, os sacerdotes, aqueles que levam a palavra de Deus, aqueles que administram os sacramentos, aqueles que celebram a Santa Missa, que convidam as pessoas para serem mais dignas, mais santos, então os presbíteros, sacerdotes é que deverão ser mais santos. Então Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, diz muito bem. E comece você, se você ainda não está lendo a palavra de Deus, procure ao menos 10 minutos ler um pequeno trecho da palavra de Deus, todos os dias. Não somente ler, mas meditar e procurar se esforçar para ler a palavra de Deus. E não faz muitos dias um senhor me dizia: Padre Pedro, mas eu faz 1 ano e meio que eu comecei a ler, a meditar a palavra de Deus, como a palavra de Deus me transformou e quanta coisa que a gente vai aprendendo na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada tem muita coisa maravilhosa. Por exemplo, olha, se você, por exemplo, abrir o livro do Eclesiástico, capítulo 39, versículo 31,
você vai ver o que é que tem lá. Eu vou ler para você. E você vai dizer, até isso está na Bíblia Sagrada. Veja o que diz aqui. As coisas mais necessárias à vida do ser humano. Quais são as coisas mais necessárias que você acha? Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Está aqui. As coisas mais necessárias para o ser humano, portanto, para o Padre Pedro, para o proprietário da TV, para o cinegrafista, para o técnico, seja para quem for, veja, para você também, criança, para você idoso, para você jovem, você mocinha, veja as coisas mais necessárias. Quantas são? Pode contar. Coisas mais necessárias. O que é? A água. Imagina se você não tomar água dentro de 5, 6 dias, você está completamente desidratado. Outra coisa muito importante, está aqui na Bíblia. O fogo. Imagina, se não fosse o fogo. O fogo também, claro, destrói, queima, mas se não fosse, você não teria o alimento cozido. O fogo, o ferro, o sal. Eu visitando os doentes, quantos doentes que diziam, Padre Pedro, essa comida não tem gosto. Mas por que não tem gosto? Mas não tem sal. Claro que eu sabia, né? O sal e o que mais? O leite, olha o leite, ainda mais. Veja, o pão. Quem de nós diariamente não come o pão? Ainda mais. O mel, a uva, o azeite e o vestuário. Você imagina? Se não fosse a veste, por exemplo, quem é que gostaria de andar nuzinho por ali, né? É claro. Então, aí, veja, a Bíblia traz mais solução também para todos os problemas. Comece a ler. Então, eu vou repetir, Eclesiástico, não Eclesiastes. Tem um livro de Eclesiastes também. Eclesiástico, capítulo 39, versículo 31. Estamos terminando o nosso programa e com muita alegria aqui nós nos encontramos e procure não relaxar na sua vida espiritual. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Como é importante quando a pessoa, um turista que vem, por exemplo, a Florianópolis, ou um motorista de ônibus de turismo, se não tem um guia, ele não consegue. Ele vai errando o caminho para cá, de repente ele queria ir para a Lagoa da Conceição e quando ele está lá em Canasvieiras, ou Ingleses, ou lá na Joaquina, enfim. Bem, mas então a bênção da água também, e a bênção para todas as pessoas enfermas, pessoas desanimadas, pessoas tristes. Reze também pelos sacerdotes para que possamos fazer um maravilhoso retiro espiritual. Então, que o Senhor Deus continue com a Trindade Santa e Nossa Senhora sempre na nossa vida. Abençoe-nos a Trindade Santa, bem como a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé a água e você vai ver quanto bem lhe fará na sua vida.